Capítulo 1088, 6 portões abertos. Tradução do Koan. Revisão Nies em Padrim. Enquanto Li Ming revolvia um manual do Tirano Celestial, ele sentiu o calor crescer em seu corpo, como se ele estivesse absorvendo uma fonte quente. No momento atual, Li Ming conseguiu sentir todos os seus ligamentos e músculos rompidos começando a se regenerar e recuperar. Sua carne e o seu sangue ficaram ainda mais firmes e compactos. No quinto dia, todo o corpo de Li Ming coçava. Quando ele se mexeu um pouco, suas articulações estalaram, um conforto estranhamente agradável. Ele também podia sentir os músculos dentro de seu corpo mudando. Agora ele podia movê-los como quisesse, tornando-os suaves e maleáveis. Como um elástico ou tão duros quanto o ferro divino. No entanto, as 36 feridas no corpo de Li Ming ainda não tinham cicatrizado completamente. Havia até mesmo alguns lugares que ele não sentia nada. Era óbvio que as pérolas do dragão ainda não haviam sido completamente absorvidas. Mesmo assim, Li Ming não sentia dor naquele momento. No final, a dor era simplesmente uma resposta produzida pelo corpo. Quando seu percurso no caminho do fortalecimento corporal atingia um limite extremamente alto, era possível controlar o corpo e controlar a dor que se sentia. No 40º dia, Li Ming sentiu que todas as suas feridas estavam curadas. Neste momento, ele sentiu que a energia dentro de seu corpo de repente se uniu e as 36 feridas ao redor de seu corpo pareceram ressoar juntas, vibrando com a energia peculiar e se unindo em uma ressonância. Li Ming não pôde deixar de soltar um grito alto. Abrir o portão da visão. Mesmo com o aviso de Mu Qianshi, Li Ming ainda era capaz de perceber que esta era a oportunidade perfeita para abrir o portão da visão. Os pensamentos de Li Ming mergulharam em seu mar espiritual. Ele manipulou toda a energia em seu corpo para avançar em direção ao portão da visão. Naquele momento, todos os meridianos em seu corpo se ligaram completamente. A essência da sua carne e do seu sangue se juntaram, avançando em direção ao portão da visão como um enorme tsunami. Ping! Com um estalo alto, a carne nas costas de Li Ming explodiu. A pedra embaixo do corpo de Li Ming explodiu, fazendo com que os escombros caíssem por toda parte. Seu corpo inteiro se contorceu e os sons de suas articulações estalando eram como os urros dos dragões, alcançando o horizonte. Esse tipo de sentimento confortável deixava Li Ming bêbado devido ao prazer. O sexto dos 8 portões internos escondidos, o portão da visão, finalmente foi aberto. Anos após a abertura do portão de abertura, que foi capaz de melhorar a sua percepção, Li Ming finalmente abriu o sexto dos 8 portões internos escondidos. O portão da cura, localizado entre as clavículas, capaz de aumentar a capacidade de resistência e recuperação. O portão do limite, localizado na espinha, capaz de aumentar a força e o ímpeto explosivo. O portão da maravilha, localizado nos joelhos, capaz de aumentar a velocidade. O portão da dor, localizado nos punhos, capaz de aumentar o poder de ataque de alguém. O portal da abertura, localizado no cérebro, capaz de aumentar a percepção de alguém. E finalmente, o último dos 6 primeiros dos 8 portões internos escondidos, o portão da visão, localizado na parte de trás do corpo, capaz de aumentar a defesa de alguém. Os 6 primeiros dos 8 portões internos escondidos foram completamente abertos. E no futuro, ainda havia o portão da vida e o portão da morte. Aqueles 2 portões eram chamados de os verdadeiros testes de vida ou morte. Embora pertencessem aos 8 portões internos escondidos, na verdade eles eram iguais à metade de um grande reino cada um. Se alguém desejasse passar através do portão da vida e do portão da morte, isso não era algo que pudesse ser realizado da noite para o dia. No manual do Tirano Celestial, estava escrito que, se alguém quisesse passar pelo portão da vida e pelo portão da morte, precisaria haver 2 tipos de pílulas. Para passar pelo portão da vida, requeria-se a pílula da imortalidade esotérica e, para passar pelo portão da morte, era necessária a pílula de mortalidade esotérica. Depois de treinar para essa etapa, Li Ming mais uma vez percebeu quão difícil era o cultivo duplo do corpo e da energia. Até agora, ele havia usado inúmeros recursos, muitos deles extremamente preciosos. Em particular, o osso do dragão supremo.
O osso do dragão supremo era algo que seria considerado incrivelmente luxuoso, mesmo se ele o usasse para avançar para o reino Lorde Divino. No entanto, Li Ming absorveu o osso do dragão supremo apenas para avançar até o próximo reino, mas também para melhorar seu corpo físico, construindo uma base sólida para si mesmo e solidificando os seus alicerces. Mesmo sem o osso do dragão supremo, Li Ming ainda teria sido capaz de usar alguns medicamentos do caminho do fortalecimento corporal para abrir o portão da visão. No futuro, ele seria capaz de avançar até o portão da vida e o portão da morte. No entanto, suas chances de invadir as 9 estrelas do Palácio do Dao, que desafiavam o céu, eram na verdade incertas. Mesmo Mu Qianshui no passado ficou presa naquele obstáculo e ela não tinha sido capaz de avançar. Essas também eram as razões pelas quais o cultivo duplo do corpo e da energia quase desapareceu do reino dos deuses. Mu Qianshui disse: Li Ming, ainda há 1 mês ou 2 até a incursão no mundo divergente. Em um período de tempo tão curto, mesmo que a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao fosse dada a você, você não conseguiria avançar para a 9ª etapa da destruição da vida. Você não ficou nas 8 mortes por tempo suficiente e sua compreensão é insuficiente. Eu entendo. Li Ming assentiu. Na verdade, se ele quisesse, ele poderia avançar para as 9 mortes neste momento. Mas, a fim de buscar a verdadeira 9 mortes, ele tinha que entender as verdades que existiam em todas as etapas da destruição da vida. Cada etapa da destruição da vida correspondia a um entendimento diferente. Um artista marcial precisava compreender as leis do mundo em cada etapa, permitindo que sua fundação se consolidasse constantemente. Só assim poderia alguém verdadeiramente se tornar um dragão que subiu aos céus nas 9 mortes e buscar as 9 mudanças divinas. Assim, para um gênio, romper limites não era um problema. O que eles estavam preocupados não era apenas a velocidade, mas muitos outros aspectos. Depois de abrir o portão da visão, Li Ming sentiu a fraqueza percorrer por todo o corpo. Afinal de contas, ele passara dezenas de dias com ferimentos graves em todo o corpo e sua carne e sangue haviam sido continuamente regenerados e absorvidos. Isso foi extremamente desgastante para Li Ming. Depois de abrir o portão da visão, isso também consumiu uma grande quantidade de verdadeira essência que Li Ming havia guardado em seu corpo. Assim, ele não mergulhou no treinamento, mas começou a meditar por alguns dias. Com o apoio do sangue e da medula do osso de dragão, a resistência de Li Ming era incrível. Seu corpo logo retornou à sua condição de pico. Na escuridão, os olhos de Li Ming se abriram e sua aura explodiu. Seus olhos eram como raios de luz que perfuravam o vazio, tornando as pessoas incapazes de olhar em seus olhos. As linhas de seus músculos eram muito mais perfeitas, fluindo de forma tão suave e natural quanto as montanhas e rios. Nos dias de hoje, depois de tomar um banho, Li Ming nem precisava enxugar seu corpo ou usar a verdadeira essência do atributo fogo para se secar. A água rolaria naturalmente sobre as lindas e torneadas curvas do seu corpo nu, sem que não ficasse nada grudado, como se fosse o mais puro dos vidros. Quanto a uma pessoa comum, depois de tomar banho, seu corpo estaria coberto por gotas de água. Este era um limite elevado encontrado nos textos antigos. A pele tão perfumada quanto as flores, tão agradável quanto um lótus e não contaminada pela água. Depois que um artista marcial alcançava esse limiar, somente quando sua vida estivesse chegando ao fim e o fogo de sua vida estivesse quase extinto e sua aparência começava a regredir, esse tipo de fenômeno gradualmente se desvanecia. Isso também significava que o corpo deles estava envelhecendo e não teriam mais um corpo espiritual perfeito. Depois disso, Li Ming continuou a treinar no Palácio Sereno. O Manual do Tirano Celestial não continha só técnicas do caminho marcial do fortalecimento corporal, mas também continha uma técnica de combate, chamada Sem Ondas Sequenciais do Tirano Celestial. Permitia que a força de um artista marcial se multiplicasse quando eles lutassem, e poderia ser usada nos punhos, em espadas, sabres e lanças. O que Li Ming usava naturalmente era a lança. Enquanto praticava um manual do Tirano Celestial, ele certamente não perderia o produto especializado da Ilha Serena, o vinho da fruta das 10 rupturas do Dao.
Depois de beber o vinho da fruta, seu dantian foi preenchido como uma energia quente que disparou diretamente através de sua cabeça. A mente de Li Ming estava embaçada como se ele estivesse bêbado. No entanto, sob este estado meio sóbrio e meio bêbado, onde ele estava quase inconsciente, sua mente não tinha um único pensamento que o distrairia. Era um estado semelhante à hipnose e todo o potencial dentro de seu corpo que normalmente era suprimido também foi liberado. Este era o melhor momento para praticar artes marciais. O punho bêbado no mundo mortal também seguia esse princípio. Sem conhecer a dor, sem conhecer o medo, sem conhecer a tristeza, embora isso parecesse insano, eles realmente conseguiram explodir com um imenso potencial em um momento crítico, exibindo força e velocidade que superavam o seu estado normal. No entanto, um artista marcial não era adequado para este tipo de estilo de boxe. Isso porque a força mental e a força da alma de um artista marcial eram muito poderosas. Eles não podiam se embebedar em 1 ou 2 frascos de álcool mortal. Mas, este vinho da fruta das 10 rupturas do Dao, por acaso, teve um efeito tão maravilhoso. Em tal estado, Li Ming usou suas habilidades de lança com um manual do tirano celestial, não tendo ciência da passagem do tempo ou da exaustão em seu corpo. Tudo que ele fez foi baseado em seus instintos para atacar. O sangue ferveu em seu corpo como ondas batendo nas costas rochosas, uma após a outra. Rumblé, rumblé, rumblé. A aura de Li Ming se reunia constantemente, sua força crescendo continuamente. De repente, com um som alto e explosivo, Li Ming deu um passo à frente, seus pés rompendo o chão e um fluxo aterrorizante de energia explodiu da lança de sangue da Fênix, transformando-se em um feixe de luz que rasgou os céus. Com um som distante, o feixe de luz se chocou contra as barreiras espaciais do reino dimensional do Palácio Sereno e isso no final fez os céus tremessem. Depois disso, todo o reino dimensional tremeu. Fendas profundas apareceram no chão e os rios inverteram o fluxo, como se um terremoto tivesse acontecido. Que poder incrível! Li Ming olhou para o lança de sangue da Fênix em suas mãos. Esse golpe de lança não continha o conceito do trovão ou o conceito do fogo. Tinha sido apenas sua força física. Ao usar as 100 ondas sequenciais do tirano celestial, a força de uma pessoa pode realmente ser sobreposta várias vezes, constantemente se acumulando até o último momento em uma erupção maciça. A força de sobreposição parecia simples, mas na verdade era extremamente resistente. Isso porque um artista marcial precisava iniciar o segundo ataque antes que o primeiro terminasse. Mesmo se um artista marcial fosse capaz de cortar e criar 100 cortes de energia com a espada em uma fração de segundo, isso era apenas porque eles eram muito rápidos, formando uma ilusão no olhar dos outros. Se alguém fosse capaz de enxergar além dessa ilusão e notar a sua origem, pode-se ver que cada movimento foi enviado somente quando o anterior terminou. Assim, querer sobrepor os ataques era muito difícil. No entanto, o manual do tirano celestial usava o controle absoluto sobre o corpo físico que um artista marcial do caminho marcial do fortalecimento corporal tinha para completar essa sobreposição quase impossível de ataques. Apenas este ponto era o suficiente para atordoar Li Ming. Se a força de um corpo podia ser sobreposta, então quando ele usasse o conceito do trovão e o conceito do fogo, poderia disparar a verdadeira essência do atributo fogo ou trovão sobreposta. De repente, Li Ming sentiu como se um manual do tirano celestial abrisse um caminho completamente novo para si mesmo. Era preciso saber que esse não era o verdadeiro manual do tirano celestial, mas uma parte reproduzida a partir do que Mu Qianshu havia aprendido. O verdadeiro manual do tirano celestial era naturalmente muito mais misterioso. É isso mesmo, o manual do tirano celestial era uma técnica de cultivo do caminho do fortalecimento corporal que foi descoberta junto com o cubo mágico. Enquanto Li Ming pensava nisso, algo surgiu em sua mente. Ele se virou e perguntou a Mu Qianshu, senhorita Mu, que método de cultivo é o manual do tirano celestial? Eu não sei. Mu Qianshu sacudiu a cabeça. Além das classificações normais para heranças de artes marciais, os conhecidos métodos divinos transcendentais estão focados apenas no caminho marcial do recolhimento de energia. Eu não sei de um poder divino transcendente baseado no caminho do fortalecimento corporal.
Assim, não posso confirmar em que categoria está o manual do Tirano Celestial. No entanto, esta técnica de cultivo do caminho do fortalecimento corporal é verdadeiramente e incomparavelmente misteriosa. Uma grande parte da razão pela qual eu decidi escolher o cultivo duplo do corpo e da energia foi que eu fiquei cativada pelo manual do Tirano Celestial. Infelizmente, o manual do Tirano Celestial também está incompleto. Foca principalmente nos 8 portões internos escondidos sem aprofundar as 9 estrelas do Palácio do Dao. Então foi isso que aconteceu. Li Ming respirou fundo. Quando Mu Qianshan havia lhe ensinado o manual do Tirano Celestial, ela o fizera de uma maneira muito casual, então ele não tinha percebido o quão precioso era o manual do Tirano Celestial no começo. Mas conforme ele pensava mais sobre isso, este manual foi encontrado junto com o cubo mágico, então como poderia ser comum? Durante os dias seguintes, Li Ming prestou mais atenção a este método de cultivo. Finalmente, o dia para entrar no Reino Místico Desolado Vermelho havia chegado. A Ilha Serena preparou 20 bilhões de pedras solares violetas por esse motivo. Para os gênios da Ilha Serena, entrar no Reino Místico Desolado Vermelho não era para encontrar chances de sorte, nem para caçar tesouros. Em vez disso, era para se envolver em uma guerra de vida ou morte que seria infestada com o cheiro de sangue.